A paz, igreja, graças a Deus, que Deus permitiu que nós estivéssemos aqui juntos mais uma vez para uma nossa terça live, onde podemos dar continuidade aos ensinos que o pastor Osmar tem trazido para nós, que é o caminho da prosperidade à luz da Bíblia. E eu estou aqui hoje para poder compartilhar com vocês um pouco do que eu tenho aprendido, como eu tenho aplicado esses princípios na minha vida e que tipo de resultado eu tenho obtido com a aplicação desses princípios da Bíblia na minha vida. Bom, eu tenho buscado a aprender como resolver biblicamente diante de uma crise que surge. E por que eu tenho buscado dentro das Escrituras situações onde pessoas de Deus tenham vivido e presenciado dias de dificuldade? Porque a própria Escritura nos relata que nós vamos viver tempos de grande dificuldade. Olha o que diz em Mateus 24:7, diz assim: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Veja, quando a palavra de Deus nos mostra, nos situa que ainda vamos ter tempos difíceis, ela também nos traz um escape. O que seria um escape? É uma forma de como eu vou conseguir passar por esses tempos de dificuldade. Claro que hoje nós estamos passando por uma pandemia, mas a Bíblia nos relata que dias difíceis também virão. Então, dentro da palavra de Deus, o que Deus tem como escape, como ensinamento de como que eu devo me comportar diante de tempos de dificuldade? Buscando observar nos relatos bíblicos como o povo de Deus se comportava com as pragas, fome, peste e de como Deus queria que eles se comportassem, eu tiro dois ensinamentos. Observando os erros, comportamentos que o povo de Deus teve e que Deus não se agradou, e comportamentos que o povo de Deus teve que Deus se agradou. E é óbvio que eu vou ficar com os comportamentos que agradaram a Deus. Quem tem acompanhado os ensinamentos que o pastor Osmar tem trazido e até as pregações, ele tem justamente pontuado esse tipo de situação e como o povo se comportava. E uma da situação que realmente eu tenho pensado muito e observado, que já foi citado aqui pra gente, é como que o povo da Macedônia se comportava diante de uma extrema pobreza. Me chama muita atenção em ver que diante de uma extrema pobreza, o povo ofertava além de seus recursos. Isso está em 2 Coríntios 8. E eu fico pensando, o que esse povo estava vendo além da dificuldade, além da extrema pobreza? Algo esse povo estava observando que impulsionava, que encorajava eles a terem um comportamento diferenciado do que o mundo teria. Porque nós, aqui do mundo, se nós estivermos caminhando e não tivermos os princípios bíblicos, diante de uma extrema pobreza, é muito provável que eu não tenha o mesmo comportamento ou a mesma reação do que esse povo estava tendo. E há uns 2 meses atrás, mais ou menos, o Espírito Santo me levou a refletir e a me ensinar sobre esse tipo de situação. Olha aqui o que eu passei. Uma pessoa se converteu na nossa igreja, eu passei a acompanhar essa pessoa, né? Essa pessoa entregou a vida para Jesus e nós passamos a caminhar juntos. Como toda pessoa que vive longe dos princípios de Deus, várias áreas dessa pessoa estavam completamente bagunçadas. E uma dessa área era a área das finanças. Óbvio, quando a pessoa ela entrega a vida para Jesus, ela busca uma transformação, ela acredita que pode ver uma transformação, ela não quer só em uma área, ela quer em todas as áreas. E aí, nesta área financeira, ela chegou para mim e pediu uma ajuda, uma cesta básica. Nós cadastramos essa família, né, e ela recebeu uma cesta básica. Porém, quando nós entregamos a cesta básica, o Espírito Santo me incomodou e falou o seguinte: vá até essa pessoa e explique para ela os princípios bíblicos em relação a dízimos e ofertas. Existem princípios que norteiam, que são necessários, bíblicos, né, para que nós possamos ter uma segurança em relação às finanças, e não só uma segurança, uma cura, uma mudança, uma transformação. O que ele estava querendo me ensinar naquele momento? Claro que nós, como cristãos, devemos sim ajudar as pessoas com mantimentos, com cestas básicas, isso é correto. Mas mais do que isso, ele queria que eu ajudasse aquela
aquela pessoa ser curada numa área que é a área de finanças. E é normal, é natural a gente encontrar uma pessoa em extrema dificuldade e às vezes se sentir um pouco constrangido em falar em dinheiro, quando na verdade a pessoa está pedindo ajuda. Mas o que eu percebi? Se eu não passasse para aquela pessoa os princípios bíblicos, é como se eu tivesse nas minhas mãos um remédio, que eu tivesse a certeza que se a pessoa tomasse aquele remédio, ela seria curada daquela enfermidade. Mas eu, por algum receio, por medo, eu não medico aquela pessoa, eu não dou aquele remédio e eu dou um outro remédio protelatório. Um remédio que tire a dor, um remédio que tire a dor de cabeça, seja o que for. Mas eu não ministro para a pessoa o remédio que vai trazer a cura. E isso que tem acontecido muitas vezes. Muitas vezes nós, como cristãos, estamos, às vezes, preocupados em suprir a necessidade, mas não estamos dando tanta ênfase em entregar o remédio que é a solução. Em outras palavras, eu poderia concluir que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque qualquer pessoa que estivesse perto de mim e não conhecesse os princípios bíblicos, poderia me criticar e falar que eu sou louca, que absurdo mexer na área de finanças de quem realmente não tem. Como que você vai falar para aquela pessoa que não tem entregar algo? Mas as Escrituras nos ensinam que é assim que deve ser feito para que haja cura. E o Espírito Santo me trouxe à mente a passagem que nós conhecemos da viúva, que entregou o pouco, mas era tudo para ela. E o Espírito Santo me fez uma pergunta, falou assim: Jesus estava naquele momento observando aquela atitude. Se isso não fosse correto, ele sabendo que ela estava em extrema necessidade, ele seria o primeiro a dizer para aquela viúva: não, por favor, não entregue as suas ofertas. Volte para a sua casa e quando você estiver em uma condição melhor, quem sabe, aí sim, quando você melhorar financeiramente, você vem e oferte. Mas não foi isso que ele fez. Ele não impediu que ela ofertasse, mesmo tendo ciência que ela estava numa extrema pobreza, porque ele sabia que era necessário que ela tivesse esta atitude para que a vida dela pudesse realmente ser curada. E mais, além dele não impedir, ele exaltou aquela atitude. Então, eu não devo me envergonhar do Evangelho. Olha o que diz em Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, quando eu não passo princípios bíblicos, na verdade, eu estou impedindo que a pessoa tenha a transformação. Aquele poder que a gente sempre deseja, que a gente clama a Deus. Senhor, derrama o seu poder para que haja uma transformação. Só vai haver uma transformação quando nós ensinarmos os princípios bíblicos para que a pessoa realmente possa viver e experimentar o poder de Deus. Eu separei um outro versículo que está em Atos 11:27, que também demonstra situações de grande dificuldade e um comportamento diferenciado do povo de Deus, que está em Atos 11:27 e diz assim: Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágapo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e os fizeram, enviando suas ofertas para os presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. E aí eu fiquei pensando, qual seria a reação do povo de Deus se nós ligássemos a televisão e hoje tivesse uma notícia que grande fome sobreviria sobre o mundo? Será que nós teríamos a mesma atitude que esse povo teve? Ou nós correríamos para o mercado para poder estocar alimentos e nós automaticamente deixaríamos de honrar com os princípios de Deus, cortaríamos as ofertas, os dízimos e falaríamos diante de Deus: está sobrevindo uma grande fome, e por este motivo eu não vou poder fazer mais o que eu fazia. Será que teríamos essa atitude do mundo ou teríamos atitudes como nós temos visto, como o povo da Macedônia fez, como a viúva fez, como o povo aqui que eu acabei de ler fez?
O que eu tenho observado e tem chamado muita atenção é que, comparando o reino natural com o reino de Deus, há uma inversão muito significativa de valores. Eu separei 3 exemplos para que a gente pudesse comparar aqui. Como que as pessoas do mundo reagem diante de uma dificuldade, nós acabamos de ver, e como o povo de Deus reage. O povo do mundo estoca e o povo de Deus dá, oferta. Quem é o maior aqui no reino da terra? O maior, nós sabemos, é aquele que detém um poder. Nós chegamos num lugar e já sabemos quem é o poderoso aqui. Quem é que tem maior poder? Aqui na terra é assim. E no reino de Deus? Não. O maior é o que serve, é humilde. Há uma inversão de valores. E aqui no reino de Deus, quem é o rico? O rico é aquele que tem muitos bens, aquele que tem móveis, enfim, tem uma economia, grandes valores guardados, é aquele que corre atrás de coisas que perecem, que qualquer momento aquilo pode acabar. E o povo do reino de Deus? Quem é o rico? O rico é aquele que busca valores eternos, é aquele que guarda tesouros no céu. Então, essa mentalidade de mente é necessária para que a gente já possa realmente conseguir viver tempos difíceis de uma forma que a gente sobreviva, né, bem e em paz. E por que eu estou falando isso? Porque Deus espera que a igreja, eu e você, que nós tenhamos este comportamento invertido em todos os tempos, inclusive em tempos de dificuldade. E eu pergunto, será que eu posso estar numa igreja, mas vivendo pensamentos do mundo? Sim. Um exemplo, como eu já tive a oportunidade de viver, é quando nós não colocamos o reino em primeiro lugar. E nós sabemos que em Mateus 6,33 diz que em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O que significa isso na prática? Significa que quando eu recebo o meu dinheiro, se eu não separo os meus dízimos e ofertas, mas acabo optando por primeiro honrar as minhas dívidas, eu inverti. Eu estou colocando as coisas do mundo em primeiro lugar e depois, se sobrar, quando sobrar e se sobrar, eu vou lá e separo meus dízimos e oferta. Mas não é o que Deus ensina. Ele diz o contrário. Primeiro você separa os seus dízimos, as suas ofertas, né? Passa para o reino e depois você vai honrar com seus compromissos. Mas muitas pessoas têm me procurado e falado, quando eu vou explicar esse princípio, o seguinte: se eu fizer essa inversão de valores, o que vai ficar comigo aqui não vai suprir as minhas contas. E o que eu digo com muita ousadia e com muita certeza: comece a inverter. E você vai ver a mão de Deus invertendo e suprindo, porque Ele é um Deus que não mente. Então, essa inversão de valores nós temos que realmente aprender. E por quê? Porque qual é a consequência de eu não inverter esses valores estando numa igreja? Primeiro que eu vou desagradar a Deus, isso é fato. E não seria nem um pouco interessante eu desagradar aquele que é o meu provedor, aquele com quem eu tenho uma aliança. E em segundo lugar, só existem 2 reinos. Se eu não permitir viver os princípios do céu, do reino de Deus aqui na terra, me sobra uma segunda opção, que é viver o inferno na terra. E aí eu tenho observado muitas pessoas frequentando igreja e vivendo infernos nos seus lares, nas suas finanças, vivendo preocupado. Por quê? Não é o fato de estar na igreja, é a forma como você vive dentro da igreja. E isso chama o quê? Engano. E Tiago 1,22 já nos alerta, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Veja, não tem uma influência maligna aqui. Aqui tem realmente uma falta de conhecimento. Quando eu acredito que eu estou vivendo bem numa igreja, mas não aplico os princípios, eu sou a única responsável por estar no engano. Eu estou enganando a mim mesma. E qual é o resultado de viver no engano? Decepção. O que muitos cristãos têm vivido dentro de uma igreja e não aplicando os princípios, ela está no engano e depois de um caminhar, ela entra numa decepção. A famosa frase: não está mudando nada na minha vida. Na verdade, não é que não está mudando nada. A pessoa não está aplicando os princípios bíblicos, vivendo no engano e logo virá uma decepção. Mas nós estamos aqui para aprender e nos posicionarmos e termos um tempo diferente, de verdade na nossa vida. Muitas vezes declaramos que Jesus é o nosso Salvador e Senhor. E aqui entra mais uma pergunta. Quando nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor, eu estou declarando o seguinte:
seguinte: a partir de agora é o Senhor que vai determinar. Pois bem, ele acabou de determinar nas Escrituras, eu não preciso orar, eu preciso compreender que ele disse: coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Se eu não estou fazendo isso, ele faz a pergunta pra gente: por que vocês me chamam Senhor e Senhor e não fazem o que eu digo? Isso está em Lucas 6,46. Ele tem nos questionado a mim, ou talvez a você, a igreja do Senhor Jesus. Não adianta vocês declararem para os seus familiares, para os seus amigos: eu fui para a igreja, hoje eu reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador, se vocês não fazem o que eu digo. Isso é um engano, é uma mentira que eu estou vivendo. Não podemos viver em mentira. E eu separei aqui um versículo que também me chama muita atenção. É como se Deus tivesse com um desejo que nós pudéssemos conhecer. É como se ele falasse assim: quem dera, que bom seria se fosse dessa forma. Olha o que diz em Deuteronômio 5:29. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. É como se fosse um lamento. Um lamento em saber que nós conhecemos as Escrituras, mas não vivemos. Porque ele diz assim: quem dera. Porque se assim eles escolherem e assim eles viverem, tudo irá bem para eles. E não só para eles, para todos os descendentes. Veja que muitas vezes nós oramos: Senhor, guarda o meu filho, protege as minhas finanças. Mas quem dera eu realmente pudesse entender e viver esses mandamentos, né? E aí eu posso chegar a algumas conclusões. Que viver o reino de Deus não é difícil. O difícil realmente é crer no reino de Deus. Né? Eu vou dar um exemplo. Aquela passagem que nós conhecemos, que está em Mateus 17:24, onde Jesus pede para Pedro ir até pescar um peixe, né? E pegar da boca do peixe uma moeda e pagar os impostos. O que seria mais difícil? Pedro realmente ir até pescar, pegar aquele peixe, pegar aquela moeda e pagar os impostos, ou ele trabalhar um mês inteiro? Claro que o mais fácil seria pegar a moeda da boca do peixe, com certeza, do que trabalhar um mês inteiro. Mas no que é mais fácil acreditar? É mais fácil acreditar que se eu trabalhar o mês inteiro, eu garanto que eu vou conseguir pagar as minhas contas. E aí é que eu faço uma pergunta para mim e para vocês que estão aqui me ouvindo. O que é mais fácil? Eu receber o meu salário e separar os meus dízimos e ofertas, ou eu dobrar a minha jornada de trabalho? Com certeza é mais fácil em um dia eu resolver isso. Receber o meu salário, separar meu dízimo e a minha oferta. Em um dia eu garanto a proteção financeira. Em um dia eu cumpro os princípios do reino de Deus, mas eu prefiro dobrar a minha jornada, trabalhar um pouco mais, porque é mais fácil eu acreditar no meu esforço, no meu trabalho, do que nos princípios de Deus. O que eu tenho percebido que o que tem dificultado realmente os cristãos a colocar em prática as Escrituras não é a falta de conhecimento. Nós conhecemos a vontade de Deus, mas nós não temos fé. O que liga realmente o conhecimento das Escrituras com a prática das Escrituras está aqui nesse meio, e a palavra é fé. Só que a palavra mesmo nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Porém, nós temos um Deus tão maravilhoso, tão bondoso, que ele já sabendo de todas essas coisas, né, ele já nos proporcionou, nos convida, nos faz um convite a colocarmos ele à prova. Que maravilha! Isso está em Malaquias 3:10 e ele diz assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Em outras versões diz assim: e vejam se não vou abrir as janelas do céu. Tanto janelas como comportas, quem pode abrir é só quem mora na casa. Não existe janelas que se abrem por fora, somente se abre por dentro. É como se ele estivesse dizendo: na minha casa eu vou abrir as janelas para derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Agora vamos pensar
pensar juntos. No céu só tem dinheiro? Não, ele está dizendo, tragam os dízimos, me ponham à prova, e eu vou abrir as janelas para derramar tantas bênçãos. O que será que tem no céu que pode nos alcançar em relação às bênçãos? Não é dinheiro, não é só o dinheiro, mas tantas outras bênçãos em todas as áreas que nós precisamos e até aquilo que nós nem conhecemos, mas que há no céu. Ele nos convida, a igreja, a colocarmos ele à prova. E aqui eu tenho um testemunho que eu quero compartilhar com vocês. Porque eu também, quando me converti, eu não era dizimista e ofertante fiel, eu não tinha fé nenhuma, eu estava realmente colocando em primeiro lugar o reino do mundo e não o reino de Deus, mas Deus é tão bom e misericordioso que Ele tem me ensinado. Quando eu decidi entregar o dízimo, mas muito temerosa, desconfortável na época, eu não descia muito bem nessa situação porque eu tinha medo e era natural. Eu entreguei o dízimo e foi uma oportunidade que o nosso pastor Osmar desafiou a igreja a entregar algumas cotas. E eu entrei numa cota. O que seriam as cotas, para quem não sabe? Era um valor que nós entregávamos mensalmente com a finalidade de construir na igreja. E eu entrei nessa cota também. No terceiro mês que eu estava pagando a cota, entregando meu dízimo, ainda desconfortável, eu tive meu carro roubado, indo para a igreja. Óbvio que eu entreguei diante de Deus e falei assim para ele: Senhor, agora eu estou numa situação de dificuldade, aonde eu vou ter que ter uns gastos extras, e em função dessa dificuldade e com o desejo de honrar os meus compromissos, o que parece razoável, eu vou parar de pagar os meus dízimos e eu vou parar de dar a cota. Muito embora meu carro tivesse seguro, eu ia ser indenizada, eu teria gastos extras em relação à locomoção, em relação ao documento do carro, e esses seriam os motivos que me justificavam a não dar o dízimo e a cota. Porém, eu lendo as escrituras, né, naquela semana, eu passei por uma passagem que eu não conhecia, e eu passei a conhecer naquele momento, que está em Daniel 3:1, que muitos já conhecem, que foi a passagem onde 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, se negaram a se dobrar aos deuses de Nabucodonosor. E em função disso, eles foram punidos e jogados numa fornalha de fogo. O que Deus me mostrou naquela situação? Ele me mostrou assim: isso sim é uma dificuldade. E isto sim é um comportamento que eu espero. Que você não me negue numa dificuldade. Aquilo me constrangeu, sobrenatural. Eu não vi a hora de acordar e transferir o meu dízimo e pagar, né, a cota, honrar com o meu compromisso. E assim eu fiz. Eu não queria desonrar a Deus. Eu achava que aquela atitude seria correta, mas Deus me mostrava que aquilo não era correto. Aquilo seria uma quebra de aliança. Era a mesma coisa de dizer: eu não confio em você. Aqueles homens, quando entraram naquela fornalha, eles estavam dizendo: eu confio em Deus. Eu não vou quebrar a minha aliança. E quando eu estava dizendo para Deus: eu não vou fazer porque eu estou dizendo, eu não vou pagar, eu não vou entregar o dízimo, eu estou dizendo para Deus o seguinte: eu não confio em você. O Senhor não é o meu Senhor. Né? E aquilo me constrangeu. Eu automaticamente fui lá e transferi. O que Deus fez comigo naquela época? Passado um tempo, 2 semanas, enfim, eu recebi a indenização. E eu fui com a minha mãe comprar um carro. Eu tinha muito o desejo de ter o mesmo carro. E eu cheguei diante daquela vendedora e ela, conversando com ela pegou e falou assim: você quer esse mesmo carro? Eu falei: eu quero muito, se tiver. E ela falou assim para mim: sim, eu tenho esse carro. E muito estranho, ela falou assim, porque esse carro estava vendido. Mas a semana passada teve um problema com os documentos e essa compra foi cancelada. Que estranho, né? Aí eu fiz a seguinte pergunta para ela, eu falei: quando que foi cancelada essa compra? Ela falou que foi a semana tal e foi a semana exata que eu transferi o dízimo e honrei com a oferta da cota. E eu tive o carro. Esse carro que eu acabei adquirindo foi um carro que veio com acessórios que o carro anterior não tinha. As prestações que eu estava assumindo ficaram menores. A quilometragem que eu peguei esse carro estava mais favorável, meu carro estava mais rodado. E aí eu fiz a pergunta em relação à documentação, que eu estava com muito medo, né? E até seria esse o motivo de não cumprir, honrar com os meus compromissos. E eu falei assim: e quanto eu vou gastar com os documentos? A mulher chegou para mim e falou: não, já está incluso. Esse é o nosso Deus, né? É um Deus de provisão, é o eu sou. Ele entra com a provisão naquele momento. E eu realmente tenho aprendido esta fidelidade.
E o interessante é ver que Deus, diante da sua soberania, onde Ele não precisa dos nossos serviços, Ele nos dá o privilégio de ainda o servirmos. Que interessante. Diante de toda a soberania, Ele ainda nos permite participarmos com as coisas dele, né? Olha o que diz em Salmos 24:1, que tudo é dele, né? Diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Soberania completa, né? Mas olha o que fala também em Salmos 115:16. A terra, ele nos confiou, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Isso significa que ele permitiu que a gente participasse com parte do que ainda é dele. Ele não nos deu, ele nos confiou. E aí eu faço uma pergunta. Se o dinheiro que ele coloca na minha mão e tudo é dele, então todo o dinheiro que ele coloca em minhas mãos continua sendo dele. Mas ele me confia. Do 100% que ele me entrega, 90% ele deixa comigo, mas ainda continua sendo dele, e 10% ele diz: essa parte aqui não, esta parte eu não te dei, eu não te confiei. Você separa, que são os dízimos. Do 90% que ele deixou comigo, ele não me deu, ele está entregando em confiança. O que eu tenho feito com esses 90%? Porque ele não é meu. Se eu tenho pego os 90% que ele coloca tudo na minha mão e gasto da forma que eu bem entendo, sem perguntar para ele, eu estou executando de uma forma infiel. É a mesma coisa, alguém confia alguma coisa para você e diz: Thaís, guarde isso, eu confio em você. Quando eu precisar, eu vou dizer o que você deve fazer com esse dinheiro. Faça ali ou não faça. Então eu devo perguntar para ele. Temos perguntado? E eu quero ler aqui uma passagem que está em Lucas 12:42, que mostra exatamente isso. A confiança de Jesus, explicando a confiança quando alguém entrega algo para um servo e você pode se tornar um servo fiel ou um servo infiel. Diz o seguinte: o Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador, né, o dispenseiro fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. O que eu vejo com isso? Eu decidi na minha vida a não ser uma serva infiel. Eu entendi o que Deus coloca nas minhas mãos no sentido de finanças, não é meu. Do 100%, 10% eu devolvo porque ele não me confiou, né? E dos 90% eu sempre questiono ele o que eu devo realmente fazer. Muitas vezes nós acreditamos que somos livres, mas na verdade estamos presos, acorrentados. É muito fácil a gente conseguir enxergar correntes em situações que talvez sejam mais visíveis. Por exemplo, eu consigo enxergar numa pessoa que é viciada, que ela está acorrentada, ela está sob o domínio de um espírito maligno, porque aquela pessoa ela diz: eu quero tanto abandonar os vícios, mas não consigo. O que significa eu estou preso, eu não consigo fazer o que eu deveria fazer. Está sob uma influência de um espírito maligno. Eu também consigo visualizar facilmente quando alguém está numa prostituição e aquela pessoa diz: eu sei que isso está correto, mas eu não consigo me abandonar. Há uma influência, eu estou sobre correntes que me impedem de fazer o que eu deveria fazer. E muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja ciente que deveríamos dar os dízimos e ofertas de forma fiel, mas eu não consigo, mas eu não assumo que eu estou acorrentada.
Eu acredito que eu estou livre, e isso é um engano. Eu estou acorrentada, porque só é possível quando você consegue fazer. E se você ainda não consegue fazer, é porque ainda há uma influência de um espírito maligno sobre as nossas vidas, determinando, impedindo e colocando medo, não deixando que eu viva os princípios nesta área de finanças. E aí, eu buscando na palavra de Deus e questionando para Deus, Senhor, então é possível eu viver dentro de uma igreja sob uma influência de um espírito maligno? Sim, isso é possível. Olha a passagem que nós temos em Lucas 13:10. É aquela passagem onde nós conhecemos que Jesus estava ensinando nas sinagogas e ele encontra com uma mulher que estava encurvada por mais de 18 anos, com o mesmo espírito. E ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. E ela já vivia dessa forma há 18 anos. Mas olha o que fala em Lucas 13:16. Jesus falando assim: então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que a prendia? Claro que essa passagem aqui era uma discussão em relação se podia ou não curar aos sábados. Mas o que me chama a atenção não é essa questão, mas sim a questão da ênfase que Jesus dá para esta mulher. Ele fala, esta mulher, uma filha de Abraão. O que ele quis aqui explicar era justamente, esta mulher estava debaixo de promessas. Ela não deveria estar da forma que está. Muitos de nós estamos também debaixo das promessas de Abraão, mas não estamos vivendo as promessas que deveríamos viver, porque estamos acorrentados. Então é possível eu viver dentro de uma igreja acorrentada. Olha o que diz em Gálatas 3:29. E, se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Esta ênfase não está aqui à toa, irmãos. Essa ênfase está aqui para que nós possamos alertar que é possível termos direitos de promessas por estarmos em Cristo e termos direitos às promessas que estão sobre Abraão e não estarmos recebendo, estarmos sob uma influência. E ele fala aqui, então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos. É muito tempo. Podemos viver muito tempo numa igreja sendo infiel nos dízimos e ofertas sob a influência de um espírito que chama Mamon. Ele pode estar nos segurando. E o que isso acontece? Se esse espírito maligno estiver sobre nossas vidas, nós não vamos viver as promessas na área das finanças. Mas, irmãos, eu decidi uma coisa. Eu decidi ser livre. Ser completamente livre, eu tenho exercitado os princípios bíblicos em tempos de dificuldades, né? E eu quero testemunhar uma situação que eu pude vivenciar há 2 meses atrás, mais ou menos. Quem tem acompanhado os cultos verificou uma pregação do pastor Osmar, aonde ele falou de Moçambique, né? E ele abriu para a igreja, quem quisesse, obviamente, ofertar para aquele pastor que estava em dificuldades, e enfim, ele posicionou para todos nós e o Espírito Santo tocou no meu coração. E ele falou assim para mim, Thaís, o dinheiro que está sobre a tua gestão, mas que é meu, por favor, transfira a tua reserva que está com você para Moçambique. E imediatamente eu fiz. Era um tempo de pandemia, estamos em pandemia, é um tempo de dificuldade, de incertezas, mas eu sou livre. Eu não tenho nenhum espírito que me domine, eu confio no Senhor Jesus. E se eu confio e eu sou livre, eu peguei e transferi aquela oferta generosa. Automaticamente, assim que eu fiz a transferência, na minha cabeça veio tanto xingamento, eu não conseguia parar de ouvir vozes me xingando. Foi perceptível o quanto o reino espiritual se irritou comigo. Com a minha libertação de tempos de dificuldades, agir como o povo de Deus estava agindo, como eu tinha aprendido. Eu coloquei em prática a verdade, confiando em Deus. E passando alguns meses, eu fazendo o meu check-up de costume, o meu médico chegou para mim e falou assim, Thaís, é preciso que você faça uma cirurgia.
E essa cirurgia para mim não seria assim grande novidades, porque eu estava fazendo um tratamento e era possível que eu chegasse nessa cirurgia. Chegou a cirurgia. Mas o que realmente me incomodou era o preço da cirurgia. Era um valor alto, R$20 mil, e eu não tinha esse dinheiro, né? E eu fiquei pensando, Deus, o que eu devo fazer? Vender o meu carro? Eu devo buscar isso como? Eu tenho plano de saúde. Só que quando eu entrei em contato com o plano de saúde, né, qual foi a novidade? Que essa cirurgia o plano não iria cobrir. Ele poderia me reembolsar uma parcela, mas era reembolso, eu teria que ter o dinheiro para poder pagar. Eu descansei no Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor que vai fazer da forma que o Senhor quiser. Eu descansei. Passou um mês, nada, nenhuma notícia. Minha irmã até me perguntou o que fazer. Eu falei, eu não sei, Deus não falou nada, vamos aguardar. Mas, diante da sua fidelidade, eu recebi uma ligação. Eu sou advogada e eu tinha um processo que eu já tinha ganhado essa ação. O famoso ganha, mas não leva. Por quê? Eu ganhei essa ação, mas a pessoa que iria me pagar estava passando por processos de outras execuções, mais de 20 processos, onde eu já havia feito vasculhado os bens, conta corrente, patrimônio, não tinha nada. Então eu já tinha esquecido dessa ação, porque realmente eu não ia receber, a pessoa não tinha como pagar. E essa advogada me fez uma proposta para um acordo e eu fiz a pergunta para ela, o porquê o seu cliente resolveu fazer um acordo numa ação que nós já vasculhamos e não tem patrimônio? Ela falou assim, ele resolveu acertar as contas dele. Ele já fez acordo em um processo e o segundo processo foi o teu. Ele acabou de separar e pediu que eu entrasse em contato. Eu não preciso dizer que a cirurgia já está paga. Em 100%. Né? Fiquei feliz que entrou a provisão? Fiquei feliz, mas a minha felicidade não foi que entrou dinheiro, foi porque eu tenho conhecido um Deus fiel, um Deus que cuida de mim em todas as situações. E hoje eu entendo o que aquele povo da Macedônia estava enxergando além da situação de dificuldade, o que aquela viúva estava enxergando além daquela dificuldade. Hoje eu posso enxergar, eles enxergavam a fidelidade de um Deus que é fiel. Obviamente que quando eu coloquei Deus à prova lá atrás, eu não tinha fé, né? Eu entreguei o meu dízimo colocando ele à prova. Hoje eu entrego meus dízimos e minhas ofertas, não mais colocando ele à prova, mas eu entrego com gratidão, com alegria, com desejo, em saber que eu sou livre, que eu fui liberta por um Deus maravilhoso. E a sensação da liberdade tem inundado meu coração de alegria. Eu quero encerrar com um último versículo para que a gente possa trazer à mente essa fidelidade de Deus, que está em Isaías 54:10, ele diz assim, embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, quem tem compaixão de vocês. Essa promessa nos garante que em dias de dificuldade, desde que não haja quebra de alianças, Ele pode remover os montes, pode sacudir as colinas, pode mover tudo. Ele não vai mudar a fidelidade conosco, com um povo que é fiel a Ele. Eu espero que essa palavra tenha enchido o teu coração de desejo de colocar um basta, de quebrar as suas correntes, né? E de ser livre na área das finanças, tanto para ensinar as pessoas como viver os princípios de Deus. Lembrando, dias difíceis virão, mas só vão sofrer as dificuldades aqueles que não têm uma aliança com Deus. Eu quero encorajar você a viver isso. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu sou grata pela Tua palavra que nos ensina, eu sou grata pelo Teu amor, eu sou grata pela Tua fidelidade, eu sou grata pelos tempos que o Senhor tem permitido que nós vivêssemos, tempos difíceis. Eu declaro que não temos o que virá pela frente, porque o Senhor nos sustenta. Eu peço que o Senhor revele, como o Senhor tem revelado ao meu coração, a todos os irmãos que estão aqui ouvindo, Pai, e o Teu nome venha a ser glorificado, que o Teu nome venha a ser exaltado por onde quer que a gente ande. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja.